Boa noite. Meu nome é Zona Costa e Silva e aqui é o Jogo do Poder. O tema desta noite não é um tema agradável, mas é um tema extremamente importante. O tema desse programa é o suicídio. Sobretudo, o Núcleo de Estudo e Proteção ao Suicídio, que agora comemora 12 anos de existência e é fruto de um trabalho que tem muito mais tempo. Nós vamos conversar com Soraya Carvalho, psicanalista, que está à frente desse núcleo e conhece de todos os aspectos desse tema, que é o que nós vamos falar. Mas antes de a gente iniciar a nossa entrevista, eu gostaria de compartilhar com os senhores telespectadores uma poesia. Por quê? Porque o núcleo acabou de lançar uma cartilha literária, um livro literário de poesias, como parte de sua comemoração de 12 anos. É um livro que já vem sendo preparado desde 2016, mas que agora é efetivamente lançado. Essa poesia é de Cirleia Fagundes e tem o nome Entreaberta. Será a primavera independente do quarto escuro, com sua porta entreaberta vomitando luz. Independente da insensível e metódica esperança, será a primavera mesmo que a esperança fria e severa escorra de forma doce e inesperada, de modo que, ao identificá-la, bocas soberbas abracem-se e atem-se em grito. Vejam-me, deleitem-se. Sou frescor, sou perfume. Sou um quadro com uma porta entreaberta, em que a luz surge, vomitando primavera. Essa poesia foi escrita por Cirleia Fagundes. Qual é a relação dela com o programa? Então, Cirleia é uma paciente, uma usuária, como se diz hoje em dia, antiga nossa. Ela é uma pessoa extremamente inteligente e ela cursava com uma depressão gravíssima. Ela não ficava em nenhum hospital, em nenhum CAPS, porque ela costumava criar uma série de problemas e costumavam dar alta antes do tempo, porque ela era muito, o quadro dela era muito grave, ela tinha bulimia, anorexia, ela perdia, para você ter uma ideia, 20 quilos em um mês, ganhava 30 quilos em 2 meses, e ela entrou para o NEPS e a gente começou a olhá-la como uma pessoa e não como uma doença. E a partir daí, ela pôde mostrar para a gente todo um potencial literário, artístico. Ela é uma pessoa extremamente inteligente e está conosco até hoje. Ela nos ajuda, ela compôs esse livro porque foi uma oficina de produção literária e ela é uma grande artista, eu diria, uma grande poeta. Mas é uma pessoa cheia de complexidade, pela forma que escreve e pela própria inteligência que demonstra. Será o suicídio algo inerente a essas pessoas e a depressão também? Olha, eu diria que o suicídio faz parte da vida, né? Como a própria morte. Eu sempre digo que o suicídio é uma escolha diante de um momento dramático da vida. É uma escolha radical, é uma saída para a dor de existir e que ninguém está livre de tentar. Só que eu digo também que o suicídio é uma carta na manga. Aquilo que o sujeito pode dispor quando a vida lhe parecer insuportável. Mas é uma coisa tão interessante você analisar que a vida, algo que nós estamos biologicamente, celularmente preparados a defender até a última instância, seja uma estratégia adotada por alguém terminar a vida. Há controvérsias, porque desde Freud ele dizia que existe um movimento natural da vida, já que caminhamos para a morte, para a volta ao começo, ao inanimado. Mas, de todo modo, as pessoas, quando optam pela morte, a gente tem que sempre pensar que aí existe muito sofrimento, independente se está associado a um transtorno mental, porque hoje em dia a gente fala que existe uma correlação altíssima entre o suicídio e alguns transtornos mentais, como a depressão, a dependência química. Mas a depressão é uma doença ou um transtorno mental inerente ao ser humano? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque é o seguinte, essa palavra transtorno mental é uma palavra, inclusive, relativamente nova, trazida pela psiquiatria. A depressão para a psicanálise não é uma doença, é um estado. Esse estado psíquico, ele traz um estado de muita tristeza, mas associado é um par tristeza e dor da angústia. E a angústia
é o único é o único sentimento que dói no corpo, que você sente na alma. Agora, associado à tristeza e à angústia, há uma indisposição, há uma perda de energia vital e de desejo pelas coisas. Como compreender isso em razão da sua complexidade? Porque as pessoas não conseguem, às vezes, entender a depressão e muito menos o suicídio. Sim. Não é normal entender isso como uma estratégia viável. Pelo menos a população, eu imagino que a população tenha grande dificuldade de entender isso. De maneira geral, só concluindo, existe a doença, a depressão, que nós, para a psicanálise, chamamos de melancolia, para ser fiel aos clássicos, e que a psiquiatria chama de depressão maior ou de transtorno bipolar. Aí sim a gente está falando de depressão no sentido patológico, de doença. Mas há a depressão enquanto um estado psíquico que pode estar presente em qualquer estrutura clínica. Mas o suicídio, ele sempre esteve presente na história da humanidade, desde o Velho Testamento. Até a Idade Média... Em muitos casos, culturalmente definido, como no Japão, sim, quando determinada circunstância, sobretudo de fracasso, a única saída honrosa seria o suicídio. Mas isso é um caso específico da cultura, não é o nosso caso em culturas ocidentais. Exatamente. E como fazer com que isso não seja uma realidade do dia a dia? Porque ainda temos muitos suicídios no país diariamente. Não, né? a gente tem aumentado de uma forma assustadora. O que eu estava querendo dizer? Na realidade, essa correção foi importante. Na realidade, os suicídios estão aumentando e não diminuindo. Isso. Isso não é um fracasso nosso como sociedade? Eu não diria que é um fracasso, eu diria que é um sintoma social. Eu estava dizendo que até a Idade Média o suicídio era relativamente bem tolerado, porque as pessoas, inclusive, pediam uma audiência no Senado para solicitar a própria morte e, às vezes, conseguia, expunha suas ideias. Mas a doutrina religiosa não permite isso e jamais permite. Mas depois que a Igreja Católica ficou assim, lado a lado com o Estado, o suicídio passou a ser o pior dos pecados para a Igreja Católica e passou a ser um crime do ponto de vista moral para o Estado. E aí, a pessoa que tentava o suicídio não morria, ela era presa, porque era uma tentativa de autoassassinato, ou se ela morresse, a família tinha os bens conquistados. Só quero fazer um reparo aqui para o nosso telespectador. Esse não é o caso mais da modernidade, não é o caso da legislação brasileira, que não pune em hipótese nenhuma, do ponto de vista penal e civil, de qualquer outra natureza jurídica, o suicídio. Foi descriminalizado. Não é punida. A única punição em relação ao suicídio é quem o auxilia ou suicida. Esse sim é punido criminalmente. A pessoa que incita o suicídio... Ou auxilia de qualquer forma. Ou auxilia de qualquer forma, ele é penalizado, o Código Penal vai de 2 a 6 anos de detenção. Agora, o suicídio foi descriminalizado, mas a sociedade continua criminalizando o suicida, estigmatizando, rotulando, culpabilizando. Agora, depois do advento da suicidologia, que é a ciência que passou a estudar o suicida passou a ser, de uma certa forma, perdoado, porque ele foi associado à doença mental, mas a família foi extremamente culpabilizada. Então, hoje em dia, a família que tem alguém que se mata, ela sofre muito. Além de sofrer por ter perdido o ente querido, ela sofre porque a sociedade penaliza muito. E a gente tem que ter muito cuidado. Mas isso é uma punição dupla. Exatamente. E a gente não tem noção de que efetivamente isso acontece. A gente não tem noção e a gente não pode criminalizar as pessoas, nem culpabilizar, porque a maioria das vezes o suicida avisa. A maioria. Se não diretamente eu vou me matar, mas nas entrelinhas minha vida não vale nada, eu sou um fardo, se eu pudesse eu dormia, eu não acordava. Mas algumas vezes ele não avisa, muito pelo contrário, quando ele já está com tudo programado, tudo certinho, toda a logística definida, ele fica feliz e a família não percebe, os amigos não percebem e eles se sentem extremamente culpados. Como que eu não percebi? Então, se a própria sociedade condena a família, ela já se sente culpada por ter perdido, por não ter visto, e a sociedade condena, é uma dor muito maior. E, para completar, um suicídio na família é um dos principais fatores de risco de suicídio. Então, essas pessoas Um efeito multiplicador? Essas pessoas que sobreviveram ao suicídio são chamadas hoje de sobreviventes. Quem são sobreviventes? Todas as pessoas que, de alguma maneira, foram impactadas por aquela morte. A família, os amigos, colegas de trabalho, de escola,
o bombeiro que pegou o corpo, todas as pessoas que sofreram algum impacto são chamadas de sobreviventes e muitas delas precisam de tratamento. Esse impacto eu queria discutir mais no próximo bloco. Ok. Voltaremos aqui no Jogo do Poder falando sobre o suicídio. É um tema importante e que precisamos tratá-lo muitas vezes ainda. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder falando sobre suicídio. Nós estamos conversando com Soraya Carvalho, que é psicanalista e que responde pelo Núcleo Estadual de Estudos e Proteção ao Suicídio. Prevenção ao suicídio. Do suicídio. É prevenção, é verdade. É porque na verdade, você é criadora desse serviço aqui na Bahia, né? Mas e você também é de uma Associação Brasileira de Estudos e Prevenção ao Suicídio. Esse é um tema de estudo da sua vida toda, né? Isso, desde que eu comecei eu não larguei mais. E por quê? Por que você escolheu esse tema? É um tema tão complexo e tão difícil de lidar do ponto de vista emocional. Pois é tão denso, é tão árido, mas ao mesmo tempo é tão apaixonante porque você permite que as pessoas falem do seu sofrimento mais íntimo e elas lhe confidenciam e confiam a você. E eu acredito que diante das situações, diante das quais você é impactado, que a gente chama na psicanálise, diante do real, o insondável, o inefável da existência, você tem 3 opções. Ou você fala, ou você adoece, ou você atua. Um dos atos é o suicídio. Agora, então, se a gente der um espaço para falar, é isso que eu acredito. Falar para não atuar. Eu aposto nisso. Dar um espaço para que a pessoa seja acolhida. Funciona? Se não funcionasse, eu não estaria isso há quase 30 anos. A gente precisa acolher sem julgar. O nasceu e começou a trabalhar nisso. Exatamente. Vamos estabelecer isso, né? Praticamente eu nasci, fui direto trabalhar, né? 30 anos quase. Agora, obviamente a gente está aqui fazendo brincadeira, apesar da seriedade do tema, mas é importante a gente analisar e ver as coisas com a leveza que a gente puder dar. Sim. Agora, como eu reconheço a importância desse assunto, eu reconheço a sua necessidade, sobretudo no momento em que a gente passa por sérias dificuldades na sociedade, que acaba criando um efeito multiplicador no suicídio. Muitas vezes a própria sociedade não consegue entender esse processo e ela acaba diminuindo essa necessidade de uma pessoa de acabar com a sua própria vida, que é um gesto radical, você mesmo já disse, que é um gesto... Um grito de sofrimento. De sofrimento tão grande que causa esse resultado. Como é que a gente pode instruir o nosso telespectador, se isso é possível? Sim, sim. Nosso telespectador, aliás, é extremamente inteligente. Desmistificar. Desmistificar a palavra. Como é que a gente pode desmistificar e estabelecer que o suicídio, ele não é um enigma, ele é uma consequência que a gente pode, em conjunto, atuar. Ele pode ser um enigma, porque se você tenta entender do ponto de vista cartesiano, se P, então Q, se matou, então é um egoísta. Se tentou o suicídio, então quer chamar a atenção. Ele vira um enigma se você tenta entender dessa maneira. Mas esse a gente transforma essa pessoa em coisa. Não é um ser humano que está lá. Pois é. O suicídio é um fenômeno tão complexo e multifatorial que se a gente tenta entender a partir do gatilho, do motivo manifesto, do que desencadeou, que geralmente pode ser até uma coisa simples, tipo o término de um namoro ou o rompimento de uma relação de trabalho, que as pessoas geralmente chegam no hospital, né? A pessoa tenta suicídio e eu já vi profissionais de saúde dizer, olha, minha filha, você está querendo se matar por causa de homem? Com tanto homem aí no mercado, eu ainda brinco, tanto homem, eu não tenho tanto assim, né? Mas mesmo que tivesse, isso é insensibilidade. Isso é insensibilidade, porque essa pessoa que tenta, ela não tentou se matar. Ali foi apenas o gatilho, porque por trás disso tem uma série de fatores. Por exemplo, tem os fatores que a gente chama de... Esses são os precipitantes, né? Que desencadeiam. Tem os predisponentes. Os fatores predisponentes têm a ver com a história de vida do sujeito. Aquela história que deixa marcas com cicatrizes ou com feridas que não cicatrizam jamais. E sempre que a pessoa se vê novamente em uma situação semelhante, ela reedita aquela dor e o ferimento abre e sangra de novo. Mas isso é um exaustão muito grande. A pessoa acaba adquirindo
ou pelo menos adotando essa estratégia como um combate a essa exaustão emocional. Estou equivocado? Não, é interessante que parece que cada vez que você tem uma situação traumática, imagine que você tomou uma topada no dedão do pé. Parece que é impressionante, você bate toda hora o dedão do pé no mesmo lugar. A mesma coisa são com as dores emocionais, parece que você está sempre reeditando a dor e essa dor causa, cada vez que ela acontece... É dita porque a gente não enfrenta, né? Não é porque não enfrenta, é porque você se depara com situações que fazem... Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais simples. Uma criança que foi abusada sexualmente na infância. Esse não é um exemplo simples. Pois é, eu estou lhe dando um exemplo simples porque que acontece com uma certa frequência. Então, quando ela é abusada, ela vai estar sempre em situações de novos abusos. Então, ela reedita toda... Ou se ela foi abandonada pela mãe, por exemplo, na infância. Nesse caso do abuso, além de todas essas reedições, essa pessoa tem a tendência de ser um abusador no futuro. Não necessariamente. Não necessariamente. Me parece que eu li isso em algum lugar. Não necessariamente. As pessoas... Mas isso acontece. Pode acontecer. Pode. No caso, as pessoas que a gente trata, ao invés de fazer mal para o outro, fazem mal para si próprias, porque elas se sentem extremamente culpadas. Mas vamos pegar um exemplo mais simples. Uma pessoa que foi abandonada na infância. Deixa eu fazer um evento comum. Em vez de chamar de simples, porque eu acho que as coisas são extremamente complexas. Exatamente. Mas vamos falar uma coisa comum. Por exemplo, o bullying nas escolas de crianças e adolescentes. Isso pode causar o suicídio, efetivamente? Claro. A gente tem tido um aumento enorme de suicídio na infância. Inclusive, o último estudo que saiu dos últimos 15 anos, feito pela Unifesp, houve um aumento de 24% no suicídio entre a faixa etária de 10 a 19 anos no Brasil. As capitais brasileiras, Salvador está entre as 6 capitais que aumentou o suicídio entre 10 e 19 anos. Espera aí que esse assunto é importante, a gente precisa examinar. Você está me dizendo que com toda a evolução tecnológica, com toda a evolução de informação, o suicídio em adolescentes, nós estamos falando de 10 a 19, adolescente tardio, vamos chamar assim, se eu puder chamar isso do ponto de vista técnico, mas se não puder, você me perdoe. Não, continua adolescente. Nós estamos falando que está aumentando. Então, nós, com toda essa nossa tecnologia, com todo esse empenho, com todo esse dinheiro que nós estamos gastando com isso, nós estamos sendo totalmente inefetivos. O que é que nós estamos fazendo de errado? Há uma solidão compartilhada virtualmente, cada um nos seus quartos, com suas máquinas, seus equipamentos, mas todo mundo solitário, ninguém tem mais amigos, ninguém brinca, ninguém pega, ninguém mais... Até o sexo é virtual hoje em dia, tudo é virtual. Então, a gente deixou de viver. Mas eu queria voltar, porque você está me perguntando as coisas, está me atropelando, vou voltar. Então, se o suicídio é um fenômeno multifatorial, ele tem fatores precipitantes e predisponentes. Os predisponentes têm a ver com a história de vida, mas não só isso. Alguns transtornos mentais, como, por exemplo, a depressão, a esquizofrenia, a dependência química. Traços de personalidade são importantíssimos. Por exemplo, a impulsividade, que é bem característico da adolescência, a agressividade e a baixa resistência à frustração. Esses traços de personalidade também fazem parte desses fatores predisponentes. Vou terminar. E ainda tem os fatores culturais, que são importantíssimos, que a gente tem que considerar. Por exemplo, uma pessoa que passou dificuldades a vida inteira, que foi humilhada, que sofreu bullying a vida inteira, essa pessoa, ela é martelada, ela não tem oportunidade de emprego. Por exemplo, os transexuais. Essa pessoa ela não tem nem a oportunidade de trabalhar. Muitas vezes eles precisam se prostituir porque eles não têm opção de trabalho. Então, é uma questão cultural muito séria. É 6 vezes maior o risco de suicídio entre a população LGBT do que a população normal. Existem também a linha... Estatisticamente falando. Sim, existe a linha também que considera fatores genéticos. Essa não é minha praia, então não vou defender os fatores genéticos, mas existem pessoas procurando gente do suicídio. Eu acho difícil encontrar, mas de todo caso eu tenho que respeitar. Mas isso seria um contrassenso da programação biológica, porque afinal nós estamos programados para viver e procriar. Pois é, mas aí é que está. Nós somos programados de uma maneira, mas estamos sendo desprogramados de outra. Se a gente pensa numa lógica capitalista de que você é obrigado a ser feliz, você não pode sofrer, você não pode chorar, você não pode deprimir, você não pode nem mais fazer luto dos seus mortos. E você tem que ser um sucesso, e você tem que ser magro.
ainda por cima. Então, com tanta exigência, fica impossível viver. Mas nós vamos destrinchar cada uma dessas coisas, mas no próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder, falando sobre suicídio em alguns momentos. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando sobre suicídio, com Soraya Carvalho, que é psicanalista e responsável pelo Núcleo de Estudos e Prevenção do Suicídio e uma pessoa que conhece muito essa área. Você falou uma coisa no bloco passado, Soraya, que eu achei bastante interessante. Você falou baixa resistência à frustração. Eu percebo que hoje a criação dos filhos, nas famílias em geral, elas tentam evitar que as crianças sofram e acabam com isso desenvolvendo uma pouca resistência à frustração. Nós vemos filhos frustrados ou que não têm resistência nenhuma à frustração em um número cada vez maior. Será isso um dos elementos que estão provocando o aumento do suicídio dos jovens adolescentes? Acredito que sim, porque nós não estamos ensinando os nossos jovens a sofrer, a se deparar com as agruras da vida, porque viver não é fácil. E porque os pais saem muito para trabalhar, correm atrás, né? Justamente porque não é fácil. O tempo virou um produto de consumo. Todo mundo diz, olha, eu preciso ganhar tempo. Então, eu tenho que ter tempo. E ninguém tem tempo para nada. Então, o tempo virou algo precioso. Então, você passa muito tempo fora de casa, você enche as crianças de atividade, enche de presente. Já que eu não estou presente, eu vou lhe dar um presente. Né? Então, é uma forma de lidar com a frustração, enchendo as crianças de presente e de vontades. Isso quem pode, né? Uma família pobre não tem como encher de presente. Com certeza. E aí, o que acontece? Muitas vezes, quem está de fora, o traficante, ele oferta, porque existe uma oferta que a mídia faz. Você tem que ter alguns objetos de consumo para preencher esse vazio existencial, que a gente sabe que esse objeto de vazio existencial é objeto de desejo, que a gente está perdido, a gente nunca vai encontrar. Você acha que esse vazio existencial é o grande causador do suicídio hoje? Não. É isso que nos faz viver. Esse vazio existencial que faz com que a gente continue correndo atrás da nossa vida, da nossa sobrevivência, achando que a gente vai buscar o objeto do nosso desejo, que a gente não encontra nunca, mas é isso que faz a vida movimentar. Só que hoje os objetos de consumo, os gadgets, fazem a gente acreditar na ilusão que objetos de consumo, um iPhone de primeira linha, um jogo de primeira linha, vai ser suficiente, um carro de top, vai ser suficiente para preencher esse vazio existencial. Talvez até sirva, mas por alguns minutos. Exatamente, é efêmero. Então, algumas pessoas partem para as compras, outras para a comida, outras para as drogas, porque é uma forma de uma forma muito, é uma maneira efêmera. Isso me dá a sensação da droga que você usa, tem o efeito da droga, mas quando você vai usar de novo, ela já diminui um pouco mais. A tolerância. E você acaba gerando uma necessidade de... A dependência. Pronto. Nós estamos dependentes dessas satisfações rapidinhas? Estamos, sim. E eu acho que isso é um dos problemas, porque é um consumo desenfreado, assim como as selfies, se você pensar, você tem que estar sempre mostrando as imagens nas suas redes sociais, porque isso é um valor, é um índice de valor de consumo. Você tem que mostrar o que você está lendo, você não pode mais ir ao cinema, todo mundo tem que saber o que você está lendo. E o que acontece? Quanto mais você posta, mais valor você tem. Só que isso é um verdadeiro engodo, porque ao contrário, a necessidade de aprovação do outro mostra o quanto você está inseguro. E muitas pessoas... Nós estamos criando uma sociedade de pessoas inseguras hoje em dia? Nós somos já uma sociedade de pessoas inseguras, porque existe esse imperativo que eu falei, esse imperativo de que você tem que ser um sucesso, você tem que ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido é uma questão tão variada e de indivíduo para indivíduo que eu acho que não tem um elemento comum. Se você reduzir o sucesso a dinheiro, isso é de uma... Eu vou falar a palavra estupidez, porque eu não acredito em uma palavra que indique menos o que eu acho sobre esse assunto. Mas eu não falo só de dinheiro, eu estou falando, é o imperativo. Você tem que... Você não pode sofrer, você não pode falhar, você não pode sucumbir, você não pode separar, você não pode estar triste. Mas como não?
todo mundo que já passou por um processo de sofrimento desse, seja da perda de um ente amado, pela morte, ou pela perda, pelo rompimento de uma relação, sabe que nesses momentos de dificuldade é onde há um grande progresso individual. Na realidade, esses momentos infelizes devem ser cultivados, porque transformam a gente em pessoas melhores. Exatamente. Mas não é o que a gente vê no dia a dia. Não, por quê? Porque hoje existem até, como se diz, a pílula da felicidade. Você não tem o direito sequer de chorar, de ficar triste, porque rapidamente, olha... E a resiliência vem da onde? Olha, isso aí vem de cada um. Eu acho que a forma como cada um passa por as mesmas coisas é de cada um. E eu posso ensinar aos meus filhos isso? Não. Você pode ensinar o que você foi, o que você é, onde você errou e onde você acertou. Eu acho isso fantástico. Eu sempre falo para as famílias, lá dos pacientes, não fala só o que você acertou, fala o que você errou. Porque se você fala que você errou, é muito mais fácil para a pessoa que está sofrendo dizer assim, puxa vida, ele também errou e ele conseguiu, então eu também posso. Se você fala só que você é o porretão, que você é o grandão, que você pode... Mas será que algum telespectador efetivamente acredita em alguém que diga que é o porretão, que é o máximo e que nunca teve uma dor de dente? Acredita. Não existe isso. Acredita. Não existe ser humano que não tenha sofrido. Pois é. E que não tenha que ter lutado pelo que ele queira. Vá nas redes o mais sociais. benéfico. Mas isso aí é uma ficção. Mas veja, mas as pessoas estão na ficção. Se você for nas redes sociais hoje, está todo mundo bem. Tem pacientes que dizem assim, olha, eu saí das redes sociais porque todo mundo tem uma vida maravilhosa, menos eu. A minha vida é péssima, eu não tenho nada daquilo, eu não sou aquilo. Mas também tem um exagero de dizer que a vida é péssima. Não existe uma vida péssima. Toda vida é vida. Existem vidas. Olha, eu aprendi o que é a miséria e o sofrimento humano depois que eu comecei a trabalhar com essas pessoas. Me conte. E não é falta de dinheiro. Sabe por quê? Porque a tem pessoas... interna? Eu acho que é a falta de laço afetivo. É você não ser importante para ninguém, é você não ser suficiente. Eu atendi, por exemplo, crianças que aos 8 anos dizerem assim, nada do que eu possa vir a ser vai ser suficiente para que eu possa agradar aos meus pais. Eu nunca vou conseguir, então é melhor desistir. Isso é uma ditadura monstruosa, viver sobre isso, mas desistir também não. Mas é uma ditadura, é isso que eu digo, é um imperialismo, um imperativo de que você tem que estar bem. Você não pode ser humano, é quase como te robotizar. E o que eu quero aqui é desmitificar, tirar o mito. Nós somos seres humanos, cheios de falhas, fracassamos, erramos, levantamos, sorrimos, choramos. E é isso que a gente tem que esperar dos nossos filhos. A gente não tem que reproduzir uma lógica imperativa de sucesso dentro dos nossos lares, porque o que a gente está fazendo com os nossos filhos é reproduzindo uma lógica perversa e cruel, e que eles muitas vezes sucumbem porque eles dizem, eu não dou conta. Então, até pela resistência, pouca resistência à frustração, eu prefiro cair fora disso. Eu nunca tive na minha educação essa obrigação como essa. Eu tinha outro tipo de obrigação. A minha obrigação não era fazer para conseguir. A minha obrigação sempre foi fazer até conseguir, porque nesse fazer encontrávamos uma série de falhas. Eu tenho outras perguntas para você no próximo bloco. Ok. Voltaremos aqui no Jogo do Poder falando sobre suicídio. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando essa noite sobre um assunto extremamente importante para todas as famílias, que é o suicídio. Nós estamos conversando com Soraya Carvalho, que é psicanalista especialista, e ela está à frente do Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio, que é extremamente importante. Agora, Soraya, eu li em algum lugar que o suicídio de pessoas de até 29 anos... 15 a 29. De 15 a 29 anos é a terceira causa de morte do nosso país. Esse número é importante. Muito. Isso torna o Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio algo extremamente útil e importante na sociedade, que até o nosso telespectador, eu mesmo não tinha noção dessa questão. Eu queria que você me falasse um pouco disso e da importância do núcleo. Tá. Então, só perde
para os homicídios, em primeiro lugar, e acidentes de trânsito, em segundo lugar. Então, é um problema seríssimo. Nós não temos um plano nacional de prevenção do suicídio, nós não temos nenhuma campanha pública. O Setembro Amarelo não é uma campanha pública. Nós temos campanha para tudo. Se você abrir no Ministério da Saúde, o site, ou no governo do Estado, temos campanha para dengue. Tabu. O suicídio não é só tabu. Eu descobri que não é só isso. É mais do que um tabu. Porque, assim, aquelas campanhas todas contra a hipertensão, contra a dengue, contra a chikungunya, contra a HPV, HIV, não é para evitar a morte, é para evitar a doença. Porque se você fica doente, você custa a máquina pública. O suicida, ele não vai custar mais. Então, se ele morrer, tudo bem. Então, a minha leitura, infelizmente, a leitura que eu faço é que não existem campanhas. Agora, é um paradoxo, porque existe campanha contra a mortalidade infantil. A única contra a mortalidade é infantil. Você evita que a criança morra na infância e deixa ela morrer na adolescência, gente. Vamos combinar. A gente precisa fazer alguma coisa. Terceira causa. Esse número é importante no número de mortes no país? Muitíssimo. Eu não tenho os dados. Muitíssimo importante. O Brasil, hoje em dia, está ocupando o 8º lugar no ranking mundial de números de suicídio. Para espectadores, 8º lugar importante. No ranking. Nós temos a 11ª economia, mas em lugar de suicídio nós estamos a 8ª. Pois é. Falando do NEPS, né? Começamos assim, eu fui contratada, eu sou funcionária pública, concursada, fui contratada para trabalhar no Centro de Informações Antiveneno, que é um centro de toxicologia, atende todos os tipos de intoxicação, inclusive as voluntárias, que são as tentativas de suicídio. Como o índice era muito elevado, contrataram uma psicóloga e logo na primeira semana eu falei para a minha diretora, impossível, eu não posso atender uma pessoa na emergência, na crise, e mandar ela procurar, encaminhar para algum lugar. Naquela época, levava 6 meses para conseguir uma consulta. Eu disse, eu preciso abrir um ambulatório aqui. E ela me autorizou. Foi o primeiro ambulatório de saúde mental dentro de um hospital geral. Como é o nome dela? Daisy Schwab. Daisy Schwab, parabéns, viu? Parabéns, porque ela topava tudo que vamos fazer, vamos. Então, foi o primeiro ambulatório de saúde mental dentro do Hospital Geral, Hospital Roberto Santos. Você me contando essa história, eu que sou uma pessoa que critico extremamente o funcionalismo público, eu tenho que fazer uma meia-culpa que de vez em quando a gente tem que bater palma e dizer, olha que tem coisa boa lá. E tem muita coisa boa. Você sabe que o Centro Antiveneno é considerado pela OPAS como um centro modelo para países em desenvolvimento? E outra, que recentemente nós do NEPS fomos indicados pela Organização Mundial da Saúde para fazer parte, escute, de um serviço de excelência no mundo. NEPS da Bahia. Esse NEPS desse tamanho da Bahia. Enxergaram a gente. Nós recebemos a indicação, mas ainda não recebemos a estatueta, que nem o Oscar. Estamos aguardando. Mas deixa eu falar uma coisa. Telespectador, a gente tem que aplaudir esse tipo de coisa. Muitas vezes a gente critica aqui, mas tem coisas que a gente precisa aplaudir. Mas além de aplaudir, eu me lembro bem aquela frase de Kennedy. Ele diz, não pergunte o que o seu país pode fazer para você, mas o que você pode fazer para o seu país. E eu lhe pergunto, o que é que o nosso telespectador pode fazer pelo NEPS? Eu posso falar rapidinho o que o NEPS faz? Claro. A gente faz o atendimento ao paciente que tenta suicídio e ele é atendido no Roberto Santos, ou se ele não tentou ainda o suicídio, porque foi a partir daí que surgiu o NEPS. Falei com a própria Daisy. Daisy, está dando certo, a gente não perde o paciente, vamos ampliar, vamos tornar isso um serviço de portas abertas, fazer um trabalho de prevenção do suicídio para as pessoas que ainda não tentaram, mas que correm o risco de fazê-lo. 2 semanas depois começaram as obras. Ela era dessa mulher de fibra que ia lá e brigava e conseguia. E aí contratamos uma equipe com mais psicólogos, psiquiatras, terapeuta ocupacional, enfermeira, gente, estagiário, residente, a coisa começou a borbulhar. Então, nós fazemos tanto o serviço convencional, né, o trabalho de acompanhamento, que é desde o acolhimento do paciente, essa pessoa que está sofrendo, ela tem que ser acolhida, ela não pode ser criticada, não pode ser julgada, ela está em sofrimento, então ela tem que ser acolhida, ela tem que ser ouvida com respeito e com dignidade. Então, a gente acolhe essa pessoa, ela passa por todos os tratamentos psicológico, psiquiátrico, de terapia ocupacional. Aí existem os grupos e as oficinas. E a gente foi vendo com o tempo que a gente precisava atrelar esse serviço à arte. Começamos com um serviço, primeiro, uma oficina de informação. Então, eles fazem um jornal, chama-se Jornal Galera Vida NEPS. Vocês podem olhar na internet, porque tem site, blog, canal no YouTube e fanpage.
esse jornal, eles montam desde a pauta, as entrevistas, enfim, o jornal é maravilhoso. Depois do jornal, nós criamos o Sinapse, que é o cinema no NEPS, fazendo uma alusão à Sinapse, onde a gente roda alguns filmes e os debatedores são os próprios pacientes, com direito à pipoca e tudo mais. Criamos, a partir daí, a oficina de criação literária, que deu origem a esse livro de poesia. Já temos com o segundo livro. Esse livro de poesia, gente, A Vida em 4 Estações. É lindo. Estamos com o segundo livro, que é o de microcontos. Temos várias outras projetos que estão em andamento, mas tem um que eu realmente acho muito lindo, que é o seguinte: os pacientes chegavam muito cedo. Aqui na Bahia a gente tem esse costume, né, de chegar muito cedo. Eu disse, não cheguem cedo, porque eu não costumo acordar cedo. Então, eu marco a partir das 9, mas eles chegavam bem cedo. Eu falei, vamos montar uma biblioteca. Fiz uma campanha, recebi livros belíssimos. Agora, só que lia livro bom, não me dê livro ruim. Então, pessoas que estavam se desfazendo de bibliotecas, autores, recebi. E aí tinha uma paciente que estudava biblioteconomia. Ela ensinou como catalogar os livros em mutirão, os pacientes todos organizaram a biblioteca por código, cor, assunto. E aí eles levam o livro para ler, ou ficam lendo enquanto estão lá. E uma vez por mês fazemos a ciranda literária. Essa ciranda literária é uma coisa belíssima, porque eles compartilham a leitura, porque quem lê nunca está sozinho, né? Eles compartilham e entre si... Só uma pausa. Ler livros, isso é importante. Não é ler apenas. Porque podemos ler bula de remédio e não significa nada. Pois é, e às vezes o paciente deprimido ele não quer nem ler. Quando a gente não deve forçar, tá lá, se ele quiser ele pega. E aí na ciranda literária eu fiquei tão surpresa. Uma vez eu fui lá e tinha um paciente meu que ele é baleiro de ônibus. Sabe o que ele estava lendo? Sócrates e Platão. Gente, eu fiquei assim tão orgulhosa daquilo que eu estava vendo, porque é uma pessoa que tem tantas dificuldades sociais, que vem de bala em ônibus e poder estar discutindo e fazendo a interlocução com Sócrates, Platão e a sua narrativa da sua vida. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é não confundir dinheiro com inteligência. Sim. Dinheiro com capacidade. Sim. Existem pessoas capazes em todos os aspectos da vida. E tem pessoas que são capazes, até tem dinheiro, mas têm dificuldades emocionais tão grandes que impossibilitam essa pessoa, por exemplo. Então, nós não somos treinados para poder desenvolver a questão emocional. Nós temos muita dificuldade. Exatamente. Nós, eu falo todos. Exatamente, exatamente. E aí, outra coisa que a gente criou foi uma reunião de família. A gente percebia que as famílias tinham uma dificuldade muito grande para entender o problema do paciente. Então, teve um caso nosso que foi assim, emblemático, que um pai saiu de casa porque achava que o filho era gay, porque ele não saía de casa, ele não saía do quarto. Na verdade, ele tinha uma melancolia por causa de uma mulher. O pai disse, filho gay para mim é filho morto. Aí a mãe falou, não, pelo amor de Deus. Ele foi embora, foi morar no Amazonas. E aí eu disse, pelo amor de Deus, manda seu pai voltar, já tinha 5 anos fora. Ele disse, mas ele nunca vem aqui, nunca mais veio aqui. Eu falei, olha, quando ele ligar, você diz que eu quero falar com ele, que ele precisa vir na Bahia. E aí quando ele veio, eu conversei com ele, seu filho não é gay, você sabia que ele está assim, porque ele está doente por causa de uma mulher? Esse senhor chorou tanto. Olha, tantos anos de vida. Então, o que eu entendi? Que a falta de informação criavam mal-entendidos e equívocos a respeito da doença, a respeito do suicídio. Então, a gente precisa informar essas famílias o que é e como lidar. Exatamente isso. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do programa. Que pena, né? Passa tão rápido. Pois é. Mas eu queria lhe perguntar, o que é que as pessoas podem fazer pelo NEPS? Sim, gente... Nós estamos em via de nos tornar o primeiro centro de referência estadual em prevenção de suicídio do Brasil. Isso é muito forte. O primeiro é o inédito. A gente não pode perder esse ineditismo. E a gente precisa dar força de toda a população. A gente está tendo várias pessoas nos ajudando, mas a gente precisa convencer o secretário de saúde que isso é importante, que isso vai custar muito pouco para o Estado e que a gente precisa impedir mortes. A gente precisa dar um lugar para as... Já tem a casa é do Estado, só precisa de uma reformazinha, que não vai ser mais do que R$20 mil, já tem até os móveis. Era a casa da antiga Escola de Saúde Pública. A gente precisa desse centro de referência, sabe por quê, Cilan? Porque como um serviço dentro de outro serviço, a gente não tem autonomia. Como centro de referência, a gente vai poder fazer parcerias com centros de todo o mundo. A gente vai conseguir recursos da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde,
e a gente vai poder crescer e dar oportunidade a uma fila de espera de 300 pessoas. Gente, isso é um paradoxo. A morte não pode esperar. Apesar do meu livro, eu tenho um livro que eu lancei que é A Morte Pode Esperar. Numa fila de espera, ela não pode esperar. Então, a gente precisa dar oportunidade para essas pessoas que estão aguardando por essa oportunidade. Por isso, secretário da Saúde, doutor Fábio Vilas Boas, governador Rui Costa, atenda o clamor da sociedade. Vamos fazer logo esse centro de referência, esse é o primeiro do Brasil. A gente não pode deixar essa oportunidade da Bahia ser mais uma vez inédita. A primeira santa, o primeiro elevador, o primeiro time que foi, né, que ganhou o campeonato brasileiro foi o Bahia. A gente foi a primeira capital do Brasil. Por que a gente não pode ter o primeiro centro de referência estadual em prevenção do suicídio do Brasil? O senhor secretário está convidado aqui para falar sobre o trabalho da secretaria e responder essa questão também. Soraya, eu gostaria muito de agradecer sua presença aqui com a gente. Gostaria de terminar o nosso programa com mais uma poesia, esta de Justo Almeida, para Juliana Lafayette. E eu, com 32, querendo acreditar. Acreditar que sei todas as coisas do mundo e que tenho, na maioria das vezes, todas as respostas para todas as perguntas que a vida me faz. No entanto, sempre percebo que a vida, tudo muda. E eu sigo me questionando. Olho o mar, talvez consiga. Quem sabe assim, Deus me ouça. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais assuntos do seu interesse. Meu nome é Zilan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Até lá.